O medo é uma alteração das emoções e dos sentimentos. Também é fundamental na autopreservação. Já imaginou se não tivéssemos medo? O que seríamos capazes de fazer se a gente não tivesse medo? E agora, hoje pela manhã, quando eu estava preparando, refazendo essa mensagem, eu estava lembrando da minha trajetória antes de Cristo, antes de conhecer Cristo, aquele envolvimento com o tráfico, aquela loucura. E aí, eu fico vendo as situações que eu vivo hoje, e que antes eu vivia, e que assim, não passava um pingo de medo no meu coração, e hoje, parece que o meu coração fica apavorado. Então, eu fico vendo tanto que o medo nos livra de alguns riscos. Por não ter medo lá atrás, eu passei por situações onde, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque não tinha medo, enfrentava qualquer coisa, não estava nem aí com nada. Só que o tempo vai passando, Deus, Ele vai mudando as características da pessoa. Ao conhecer Deus, Ele vai nos mostrando coisas peculiares que são intrínsecas de cada um, é singular, é de cada um. Deus vai mostrando a nossa fragilidade naquilo que são os aspectos de dificuldade de cada um. E Ele vai potencializando aquilo. Então, uma das características que eu não tinha era medo. Então o que é que Ele fez? Me colocou medroso. E eu falo assim, ué, não é possível. Mas esse medo que Ele colocou em mim, me fez mudar, me fez melhorar. Por quê? Porque Ele sabe da peculiaridade de cada um. Tem um psiquiatra, ele lançou junto com essa pesquisa em 2006, ele falou o seguinte: o medo não é uma emoção patológica, mas é algo universal dos animais superiores e do homem. O medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência, invalidez, crescentes, ante a impressão eminente do que sucederá, algo que queríamos evitar, e que progressivamente nos consideramos menos capazes de fazer. Olha só isso, o que ele está falando. Que muitas vezes o medo gera uma angústia em nós, por causa de algo que nós somos incapazes de controlar. Não tem como. O medo muitas vezes nos reduz a alguém que não tem controle da situação. Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora vai entrar a intervenção do alto, vai entrar a intervenção divina. Por quê? Porque nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, o medo, ele pode nos sufocar a ponto de nos matar. Mas em Deus isso muda. Em Deus é tudo mudado, porque agora Deus, Ele coloca um espírito no homem de fortaleza, capaz de suportar coisas impressionantes. Ele coloca no homem um espírito que dá paciência, prudência, e tira a ansiedade do homem em situações de risco, em situações aonde esse psiquiatra está falando aqui, que acontece na nossa vida diária, que nos pega de surpresa. O medo muitas vezes, ele pode ser gerado igual a gente viu, paulatinamente, mas o medo pode nos pegar de surpresa. Que jeito? Informações, más notícias do dia, situações que acontecem no nosso dia, que vem e que acaba, nos pressiona, nos fadiga e nos leva muitas vezes ao delírio. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos com que o medo tome conta do nosso coração, sem depositar esse medo e sem jogar ele nas mãos de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Gênesis 9 fala o seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então a gente vê que o primeiro homem teve medo. Por que ele teve medo? Por que o homem teve medo de Deus? Se ele vivia o tempo inteiro tendo relacionamento com Deus, dava no final do dia, Deus estava lá, Deus conversava com esse homem, e agora de repente Deus vem caminhando. Aqui Adão está falando que ouviu os passos de Deus e teve medo. Por que Deus?
causou esse medo no homem. Por que o homem teve medo? Porque ele fez o quê? O que era errado.